Com tantas marcas de lentes no mercado, tantos modelos de lentes no mercado, pode ser incrivelmente difícil escolher a lente certa para a tua câmara para criar conteúdo. E quando crias conteúdo em interiores, numa sala como esta, essa lente pode equivaler a 50% da qualidade da imagem. Ou seja, não interessa a câmara é que tens, pode ser uma câmara muito boa, sem a lente certa, vais continuar com uma imagem fraca. E tendo em conta que as lentes não são propriamente baratas, até ao final deste vídeo eu vou-te mostrar quais são as 2 ou 3 opções que tens para teres uma imagem incrível sem desperdiçar dinheiro, porque as lentes são caras. Ok, vamos contextualizar aqui um bocado, ou seja, André, porque é que eu não uso simplesmente a lente que vem com a câmara? Porque tu podes comprar o kit completo, que é a câmara com a lente. E a resposta é simples, é que normalmente as lentes que vêm com o kit, não são nada especial. Aliás, quando filmas em interiores, fazem a diferença toda para pior. Portanto, vamos falar sobre lentes. Nós estamos a falar de lentes para câmaras APS-C, estou a falar de câmaras como a ZVE10 Mark I, ZVE10 Mark II, A6700 ou a FX30. E quem diz a Sony diz de outra marca qualquer. E estou-vos a falar disto porquê? Porque sendo um sensor pequeno versus uma full frame, aquilo que acontece é que entre menos luz, e a luz é muito importante para tu não teres ruído na imagem, porque senão tens que aumentar o ISO, que significa que vai trazer cada vez mais ruído para a imagem, e é isso que tu não queres. Então o que é que a lente tem a ver com a luz? Que luz é que entra para a câmara? Bom, as lentes têm uma abertura de diafragma, e tu vês isso nas lentes, elas normalmente dizem F e a seguir tem um número. Pode ser 1.4, 2.8 nas fixas, quando são lentes de zoom pode ser variável ou pode ser fixo. Portanto, aquilo que tu tens de saber é, quanto mais baixo é um número, ou seja, um f1.4 versus um f2.8, significa que a lente que tem o f1.4 deixa entrar muita mais luz. E isso é crucial quando estás em interiores, espaços interiores, porque não há mais luz. A luz que tens é a luz artificial e é a luz que tu usas na sala. Eu prefiro assim porque assim tenho controle total do tipo de luz que quero. E além delas deixarem entrar mais luz, que evita o ruído na imagem, etc., também permitem criar um desfoque incrível à nossa volta, que fica muito bonito, fica cinemático e acima de tudo faz com que a atenção venha para ti, em vez de para tudo o resto que tens atrás de ti. Ora, a Sony ZV-E10 Mark II vem com uma lente que por acaso é porreira, não fosse, lá está, a abertura da lente, que ela começa em 3.5 e se não estou em erro vai até 5.6, ou seja, é uma lente de abertura variável, significa que quando está em 16 a abertura é 3.5, quando está em 50, ela é uma 1650, está em 5 ponto qualquer coisa, aí, seja 3.5, seja o 5 ponto qualquer coisa, significa que entra pouquíssima luz. É muito boa se estiveres lá fora, mas aqui no interior é para esquecer completamente. Para não falar que não te dá o tal desfoque que eu falo, nem esta dá tanto. A lente que eu estou a usar neste momento é uma lente que faz zoom, mas que tem a abertura fixa e é 2.8. Não abre mais do que isto. E não cria aquilo, não cria o desfoque que eu quero, que eu já te vou mostrar a diferença. Para não falar que tive que aumentar drasticamente aqui as minhas luzes. E como vês, há ruído. Há aqui algum ruído que eu não estou a gostar. Mas enfim, serve para te mostrar. E então, resumindo, tu queres uma lente que abra o máximo possível, ou seja, um f1.4 é absolutamente incrível e é a lente que eu te vou recomendar. No que diz respeito a marcas, eu experimentei várias e há várias marcas, inclusive as da Sony, que também são mais caras do que essas que eu uso, mas aquelas que eu fiquei, e só tenho lentes desta marca neste momento, são as Sigma. Isto é uma marca japonesa, são mais económicas um bocado do que as Sony, portanto são mais baratas um bocado, mas têm uma imagem absolutamente incrível. Para não falar na construção, que também é muito, muito boa. Mas ainda assim, dentro da Sigma há vários modelos, portanto deixa-me falar de quais são aqueles que eu realmente recomendo, seja para conteúdo vertical ou horizontal. Então, se planeias fazer YouTube, ou seja, conteúdo na horizontal, há uma lente que é a rainha delas todas, deve ser a lente mais usada por criadores de conteúdo, e a lente é esta, é a Sigma 16mm. Portanto, é uma lente fixa, não há zoom. Contudo, a vantagem das lentes que são fixas é que a abertura é sempre maior e esta vai a 1.4. E se queres ver a diferença, até eu vou trocar de lente agora e para o resto do vídeo eu vou usar sempre esta, a 16mm 1.4, e tu vais ver a diferença já no desfoque daqui. Para já eu vou ter que baixar muito, mais de metade aqui a potência das luzes, mas vais ver o desfoque que vai ter aqui por trás de mim. E isso vai acontecer agora. E pronto, já está. Agora consegues ver o desfoque que está à minha volta. Ela está aberta ao máximo em 1.4. E o ruído que também já desapareceu. Porquê? Porque pude descer o ISO da câmera, significa que já não há tanto ruído. Ou seja, o que é que aconteceu aqui na prática foi
Esta luz estava quase a 70%, esta estava a 40%, neste momento esta está a 10% e esta está a 30%. É menos metade. E o ISO, que estava a 1250, agora está a 500, pronto, menos metade. E a diferença da imagem também é esta que tu vês, especialmente o desfoque. O desfoque é a parte mais incrível desta lente. Portanto, se vais fazer conteúdo na horizontal, a lente 16mm da Sigma, pá, é a escolha certa. Deve ser a lente mais usada por criadores de conteúdo em todo o mundo. E isto é a diferença de que faz uma boa lente. Em interiores, é 50% da qualidade da imagem vem da lente. Ou seja, não interessa comprar uma boa câmera se não lhe colocares uma boa lente, é isto que eu quero dizer. Agora, se esta lente é ótima e é incrível para conteúdo horizontal, não posso dizer o mesmo para conteúdo vertical, porque ela é já uma grande angular. E se tu a colocares na vertical, não só as tuas feições vão ficar mais largas um bocado, mas também a imagem fica distorcida nos cantos. Já agora, esta era a lente que eu estava a usar a 10-18. Mas para conteúdo vertical, na verdade eu tenho aqui duas soluções, que é uma lente que faz zoom, mas também tem uma abertura de apenas 2.8, de apenas, que já é bastante, tendo em conta a maior parte das lentes, mas é mais versátil porque também permite filmar na horizontal, ou seja, não consegues ver isto tudo, estando a esta distância à câmera, porque é 18mm, enquanto que esta é 16, mas basta desviar, sei lá, para aí 1 metro a câmera de mim e já consegues ver tudo outra vez. Mas também te permite criar conteúdo vertical, e isto vai até 50mm, pronto. E normalmente para conteúdo vertical, 30mm é aquela imagem que fica espetacular. Ou seja, se queres uma lente apenas que dê para as duas coisas, seria esta. Tendo em conta que não vais ter o mesmo desfoque espetacular que tem a 1.4 e vais precisar de luzes mais potentes. Agora, se me disseres, eu só vou fazer conteúdo vertical, eu se calhar ia para a 30mm. E a 30mm também é da Sigma, é fixa e lá está, a abertura é 1.4. O que significa, outra vez, que tens um desfoque incrível e não precisas de tanta luz. Portanto, ficas com uma imagem à partida com mais qualidade. Mas eu vou-te mostrar e tu já vês a diferença. Já agora, esta é 30mm da Sigma, mas na horizontal. A diferença principal é, para já não vês tudo o que vias com a 16mm. A outra diferença é que em vez de estar aqui a 1 metro de distância de mim, está a 2 metros e qualquer coisa, e mesmo assim não apanha o frame todo que estava a apanhar a 16mm. Mas já a outra imagem diferente, ou seja, a 30mm comprime mais. Neste momento eu tenho o fundo mais colado a mim. É uma imagem espetacular. Portanto, também podes usar esta lente na horizontal. Dá-te um look diferente e com a abertura de 1.4 continuas a ter este desfoque todo à tua volta. Tens de estar preparado para teres a câmera muito longe de ti. Eu estou a usar aqui este tablet porque consigo ver, através da aplicação Monitor Plus, consigo ver a imagem do que está a ser filmado. Porque de outra forma tu não consegues ver, eu consigo me ver ali no ecrã, mas não tenho a noção se está focado, não consigo ver os medidores, não consigo ver nada, porque está mesmo muito longe. Contudo, a imagem é esta, e também é espetacular. Mas vamos então ver na vertical. E isto é 30mm na vertical. Ora, ela neste momento está a 1,20m talvez de distância, já não tem que estar tão longe, como é óbvio. Mas é isto, a imagem que tens, que é espetacular. Continuas a ver o desfoque todo, eu estou a olhar para aqui para confirmar, mas vejo o desfoque todo à minha volta, e temos a situação das luzes e o ISO que está baixo o suficiente para não haver ruído, para teres o desfoque incrível e para não precisares de luzes super potentes. Portanto é isto, esta é a lente de 30mm. Agora vou-te mostrar esta, a tal 1850, aquela que eu te sugeria. Se quiseres apenas uma lente que dê para vertical e horizontal, deixa-me mostrar como é que ela fica já na vertical, e eu vou pôr exatamente na mesma posição onde esta está. Vou pôr lá 30mm, só que como ela só abre até 2.8, vais ver a diferença do desfoque e eu vou-te mostrar em tempo real, eu a ter que aumentar as luzes para conseguir a imagem que quero. Ok, e esta é 18-50mm a 2.8 e como vês a imagem está mais escura e portanto vamos ter que fazer aqui uns ajustes. Para começar eu vou ter que aumentar as luzes e vais ver aqui em tempo real. Portanto, esta está a 34%, eu vou já aumentá-la para o dobro, e esta que está a 10 vai para 30, esta vai ficar já nos 60. Eu estou a olhar para aqui porque tenho aqui o tablet e estou a ver exatamente como é que está o medidor também e como é que está as cores. E ok, a luz acho que é isto. Então tenho esta a 70% e esta a 30%, quando estavam a 10 e a 30. Mas mesmo assim tenho que aumentar um bocado o ISO. Deixa só um bocado, vamos lá ver como é que vai dar.
Bom, e agora está a 1000. Está a 1000 e precisa de mais. Portanto, vamos aumentar mais um bocado. 1250 e pá, talvez seja isto. Ou talvez ainda mais um bocado. 1600. Ok, 1600. Pá, estão a ver a imagem que dá? É esta. Mas se calhar eu reduzi aqui para 1250. Pá, e é esta a imagem que tens. Está a 30mm, pá, e como vês a diferença entre esta e a 30mm, pá, é esta. O desfoque já não é o mesmo, já tive que aumentar drasticamente as luzes. Como aumentei o ISO, também já deve ter mais ruído, se eu fizer zoom na imagem. A vantagem disto é que tu podes usá-la seja na vertical, seja na horizontal, sem teres que mover sequer o tripé. Então eu vou só chegar o tripé para mim, um bom pedaço, e em vez de estar em 30mm, vou pôr nos 18 para tu veres como é que fica na vertical. E a câmera vai estar aqui colada a mim. E ok, aqui está. Pá, ali a câmera está exatamente, pá, está a 1 metro de distância talvez, e já vês isto tudo. E isto é com a 18mm. E além disso, pá, como vês muito mais, e até podes fazer aqui zoom. Estás a ver? Pá, é isto, ou seja, é mais versátil. Não tens que andar com tripés para a frente e para trás, porque permite, enfim, só fazer zoom e ajustas a imagem como queres. Agora vamos ver também na horizontal, porque na horizontal também está uma imagem, pá, se estiveres a pensar nesta lente, ou seja, usar uma lente para tudo, deixa-me mostrar-te como é que fica na horizontal. Ok, e isto é a 18mm agora na horizontal. Está mais longe, epá, sei lá, mais uns 30 cm ou 40 cm para conseguir apanhar isto que já apanhava a 16mm. A imagem é esta, e outra vez mais luz, como é óbvio, o ISO mais alto, não há aquele desfoque todo como há com a 16mm, mas é uma lente que dá para fazer tudo, e a imagem, pá, é espetacular na mesma. Portanto, chego ao fim, pá, aquilo que eu tenho para dizer é, 16mm é óbvio, é a lente. Se vais fazer só conteúdo horizontal, esta é a lente que tu queres, a Sigma 16mm. Para conteúdo vertical, e se vais só fazer conteúdo vertical, pá, eu diria, vai com a 30mm, porque tal como a 16mm tem uma abertura de 1.4, portanto está aquele desfoque todo, e pá, e é só colocares a câmera sempre no sítio certo, está feito, ficas com uma imagem incrível. Se vais fazer os dois, pá, das duas uma, ou compras as duas lentes, ou se só podes investir numa, pá, se calhar esta é a lente correta, é aquela que eu teria para comprar. Mas o ideal, sim, o ideal seria ter estas duas. Isto se fizeres conteúdo horizontal e vertical. Portanto, como vês, as lentes fazem uma diferença brutal na imagem. E pá, eu infelizmente não tenho aqui lentes mais fracas para te mostrar a diferença. Por exemplo, a lente do que vem com o kit era fixe tê-la aqui, pá, para te mostrar, porque a diferença, pá, vai ser brutal no que diz respeito não só na qualidade da imagem, mas especialmente na abertura, ou seja, o desfoque que fica espetacular, a quantidade de luz então aqui, meu Deus, ainda tinha que ser muito mais, portanto sim, pá, lentes é isto, eu recomendo a Sigma, a 16 outra vez para a horizontal e a 30 para a vertical. No limite, se queres uma lente apenas que dê para tudo, pá, será 1850 da Sigma. Mas mais uma vez, para teres bom conteúdo, lente e câmera não é só aquilo que tu precisas também de luzes, precisas de som com qualidade, e nos próximos vídeos é isso que eu te vou mostrar. Vamos falar sobre quais são as luzes certas para não desperdiçar dinheiro, como eu fiz em luzes que não prestavam para nada, mas também em micros, porque eu tenho aqui uns 4 ou 5 ou 6 micros diferentes para te mostrar a diferença, para investir nas coisas certas, naquelas que funcionam e não cometeres os erros que eu cometi. Então, vemos no próximo vídeo.